Faltam menos de 5 anos para o quinto centenário da Confissão de Augsburgo, um documento muito importante que contém uma exposição sucinta nos artigos 1 a 21 do que os luteranos entendem pelo termo Evangelho. O que talvez muitos não recordem ou mesmo saibam é que tanto antes quanto depois da apresentação da Confissão de Augsburgo, na Dieta de Augsburgo, em junho de 1530, desdobraram-se várias negociações ao longo de agosto entre a parte luterana e a parte católica, em vista ao retorno da parte luterana à plena comunhão com a Igreja Católica. Uma delas, que para mim merece destaque, é aquela em que Melanchthon, o autor da Confissão de Augsburgo, enumera as condições necessárias para a unidade numa de suas cartas, ali de 4 de agosto de 1530. E ele envia essa carta para o legado pontifício, o cardeal Lourenço Campeggio, durante a dieta. E aí vem a pergunta, bem, quais eram essas condições? Né? Então é justamente isso que a gente vai analisar nesse vídeo e também vai considerar alguns comentários de teólogos católicos para essas condições, por assim dizer. Um deles vai ser o cardeal Caetano, um dos maiores teólogos do século XVI, mas diria mesmo da história da igreja. Né? Ele, inclusive, foi considerado a lâmpada da igreja pelo Papa Clemente VII. Outro teólogo que vamos considerar é o Dr. João Cocheleus, né? Teólogo católico, que estava presente na dieta e, ainda que sem me comparar com eles, eu também vou propor alguns comentários meus, né? Só que são 9 condições que Melanchthon escreve em sua carta, então eu vou dividi-las em 2 vídeos. Neste vídeo, vamos vê-las até a quarta condição, né, que tem a ver com a Eucaristia e o celibato. Bem, o texto de Melanchthon ele foi retirado do Corpus Reformatorum, volume 2, página 246, caso você queira conferir depois. O texto, né, as palavras do cardeal Caetano foram retiradas da obra Diretrizes para Concessões, né? Concessões o quê? Concessões para os luteranos, né? Para que eles retornem à unidade na Igreja Católica e que justamente leva em conta algumas dessas demandas do Melanchthon. Ela pode ser lida traduzida, né? Para aquele que tiver interesse na obra O Caetano Responde, editada e traduzida pelo professor Vix, e que basicamente reúne as obras do cardeal Caetano, que contém críticas aos ensinamentos luteranos. Bem, por fim, as palavras, né, o texto do Dr. João Cocheleus pode ser lida na obra do Jorge Celestin, Historia Commissiorum, no tomo 3, página 20 a 23. Mas antes de prosseguir, convém recordar um pouco do contexto da Confissão de Augsburgo e, da mesma forma, muitos livros que tratam dessa confissão, seja de um ponto de vista teológico, né, basicamente teológico, como o comentário do Leaf Green, como o comentário do Robert Kolbe, né, mas também de um ponto de vista histórico, um comentário histórico como o do Maurer. Basicamente eu me fundo nessas obras, além de outras, para fazer esse breve comentário, esse breve contexto. Pode-se dizer que essa dieta convocada pelo imperador Carlos V para a cidade de Augsburgo, ali em 1530, ela tinha 2 objetivos fundamentais. O primeiro era discutir a invasão militar iminente de Solimão o Magnífico e das forças turcas. O segundo era discutir a respeito das divisões religiosas que assolavam o Império. Nessa dieta, caberia aos teólogos protestantes, de maneira especial, elaborar uma justificação de sua fé e das mudanças práticas empreendidas sem a permissão das autoridades católicas. Ainda que algumas confissões de fé anteriores a 1530 já houvessem sido elaboradas, né, como por exemplo a Confissão Pessoal de Lutero, anexa à sua obra de 1528, que defende a presença real de Cristo na Eucaristia,
ou os artigos de Schwab, a lei de 1529, foi quando Charles rejeitou estes artigos como a confissão de fé da parte luterana, que esta se viu impelida a reescrevê-los do modo como então veio a ser os 21 primeiros artigos da Confissão de Augsburgo. Ela foi lida publicamente durante 2 horas e contava com o apoio de 5 territórios alemães e 2 cidades imperiais, uma delas Nuremberg. Mais tarde, outras cidades a subscreveram. A Confissão de Augsburgo possui um tom cordial, tanto nesses 21 artigos de fé, quanto nos artigos que tratam sobre as mudanças práticas introduzidas. Vamos então às condições propostas por Melanchthon. Eis a primeira, dizendo mais ou menos o que está ali escrito por Melanchthon. A Igreja Romana nada faria alheio à sua clemência se nos permitisse usar de ambas as espécies do sacramento, especialmente dado que não condenamos os outros e confessamos que na espécie do pão está contido o verdadeiro corpo de Cristo, ou, por concomitância, o sangue, portanto, o Cristo íntegro, e na espécie do vinho, do mesmo modo, o Cristo íntegro. O cardeal Caetano propõe, levando em conta essa demanda, o seguinte: pode ser permitida a comunhão sob ambas as espécies, de acordo com os termos da bula do Concílio de Basileia para os boêmios. Esta proposição foi aceita pelo Papa Clemente VII, como o professor Miller fala no seu livro A Cúria Romana e a Reforma, 1523 a 1534, página 151. Cocheléu julga a questão como algo imprudente. Ele argumenta, por exemplo, que podem ocorrer sacrilégios, que pessoas simples podem pensar que há mais de Cristo contido sob ambas as espécies que sob uma, que podem ocorrer divisões odiosas dentro de uma mesma cidade. Bem, eu penso que as preocupações de Cocheléu são legítimas e que elas podem ser, ao menos parcialmente, sanadas mediante o zelo doutrinal, litúrgico e pastoral dos bispos e presbíteros. De fato, no último concílio ecumênico da Igreja Católica, no número 55 da Sacrosanctum Concilium, é dito explicitamente: recomenda-se vivamente um modo mais perfeito de participação na missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. A comunhão sob as 2 espécies, firmes os princípios dogmáticos estabelecidos pelo Concílio de Trento, pode ser permitida, quer aos clérigos e religiosos, quer aos leigos, nos casos a determinar pela Santa Sé e ao arbítrio do bispo, como seria o caso dos recém-ordenados na missa de ordenação, dos professos na missa da sua profissão religiosa, dos neófitos na missa pós-batismal. Também a Instrução Geral do Missal Romano afirma, no número 282, cuidem os pastores de lembrar da melhor forma possível aos fiéis que participam do rito ou a ele assistem a doutrina católica a respeito da forma da Sagrada Comunhão segundo o Concílio Ecumênico Tridentino. Antes de tudo, advirtam os fiéis de que a fé católica ensina que, também sob uma só espécie, se recebe Cristo todo inteiro, assim como o verdadeiro sacramento. Por isso, no que concerne aos frutos da comunhão, aqueles que recebem uma só espécie não ficam privados de nenhuma graça necessária à salvação. Já no número 283, um pouquinho mais à frente, diz assim: o bispo diocesano pode baixar normas a respeito da comunhão sob as 2 espécies para a sua diocese, a serem observadas inclusive nas igrejas dos religiosos e nos pequenos grupos. Ao mesmo bispo se concede a faculdade de permitir a comunhão sob as 2 espécies, sempre que isso parecer oportuno ao sacerdote a quem, como pastor próprio, a comunidade está confiada, contanto que os fiéis tenham boa formação a respeito e esteja excluído todo o perigo de profanação do sacramento, ou o rito se torne mais difícil, por causa do número de participantes ou por outro motivo. Então, para essa primeira condição, fica respondido. Vamos então para a segunda. Melanchthon diz: e esta medida parece aumentar a reverência para com o sacramento e a religiosidade do povo, que utiliza mais livremente o sacramento na sua integridade.
Melanchthon usa a expressão íntegro sacramento, em latim, na sua carta. Bem, vou começar com os meus comentários. Essa expressão íntegro sacramento é problemática numa perspectiva teológica católica. A integridade de um sacramento versa sobre se nele está presente tudo o que é necessário para o fim ao qual Cristo o instituiu, como está muito bem explicado na Suma Teológica, no volume 3, questão 73, artigo 2, de Santo Tomás de Aquino. Sendo o fim da Eucaristia a união profundamente íntima com Cristo vivendo de sua vida, a comunhão sob uma espécie não compromete a integridade desse sacramento. De fato, pronunciam-se as palavras da instituição na consagração da matéria, o pão e o vinho. E após a consagração, sob a espécie do pão está contido o verdadeiro corpo de Cristo, ou, por concomitância, o sangue e, portanto, o Cristo íntegro, conforme o próprio Melanchthon afirma no ponto 1. O que se requer para aquele fim, por outro lado, é que o fiel receba Cristo no sacramento, e isso se dá após a consagração, ao receber somente a espécie do pão. Entretanto, dado o afirmado no ponto 1, essa elucidação católica que eu acabei de fazer serve mais para se ter em mente, visto que o contexto literário dessa época traz consigo obras como, por exemplo, o Cativeiro Babilônico da Igreja de Lutero. Pode-se também cogitar, por outro lado, que a recepção em ambas as espécies aumente a religiosidade do povo. A mesma instrução geral do Missal Romano afirma no número 281 que a comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sobre essa forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança no sangue do Senhor, assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico no reino do Pai. A respeito dessa segunda condição, o cardeal Caetano pensa algo análogo ao que eu acabei de dizer. Veja-se, por exemplo, a obra dele, 4 Erros Luteranos, de 1531, que também está presente naquele livro que eu indiquei do professor Vix. Nela, o cardeal Caetano também critica a premissa de que se deva distribuir a Eucaristia seguindo exatamente a palavra e a ação de Cristo. Por quê? Porque isso implicaria dizer, dentre outras coisas que o cardeal elenca, que o sacerdote não poderia colocar a Eucaristia diretamente na boca dos fiéis, visto que Cristo afirmou tomar e comer. Cocheleus, por sua vez, elenca vários exemplos que ele viu, que ele testemunhou, de como a veneração, reverência, honra e culto desse sacramento foi diminuída entre o povo alemão. Ele, se fôssemos resumir, afirma que se mantém a distribuição em uma só espécie, haja visto o que o próprio Melanchthon afirmou no ponto 1, na primeira condição, a não ser que um concílio ecumênico, decrete algo em outro sentido. Agora vamos para as condições 3 e 4, que tocam na questão do celibato. Melanchthon diz assim: dado que os presbíteros, na sua maioria, com escândalo do povo e contra os cânones, mantêm concubinas de mau costumes, seria também digno da clemência pontifícia conceder-lhes esposas legítimas e honestas. O cardeal Caetano propõe o seguinte: na questão do casamento clerical, seria permitido a eles, os luteranos, doravante seguir a lei da Igreja grega. Assim, para os sacerdotes na Alemanha, seriam permitidos os casamentos tal como são permitidos aos gregos. Essa proposição também foi aceita pelo Papa Clemente VII, conforme indicação do professor Miller no seu livro. O título está em alemão, mas que traduzido A Cúria Romana e a Reforma, de 1523 a 1534, página 151. Cocheleus, por sua vez, reconhece que muitos presbíteros alemães desobedecem aos cânones e possuem concubinas. Entretanto, ele argumenta que disto não se segue que se deva conceder o matrimônio a esses que fornicam e prevaricam. Pois o que lhes cabe não é uma esposa, mas a imposição de uma pena por parte do ordinário bispo. Agindo de modo contrário, seria negligência, e eles poderiam tomar por proveitoso o pecado que cometeram. Bem, isso é Cocheleus. Da minha parte,
posso dizer que o cardeal Campeggio já havia identificado como uma das demandas centrais luteranas a questão do casamento clerical. Penso que a proposição do cardeal Caetano resolve a questão. Tampouco penso que ele ou qualquer outro teólogo católico discordaria da posição de Cocheléus para o caso de clérigos desobedientes. Por fim, há diversos exemplos de ministros casados de outras comunidades cristãs que voltaram à unidade da Igreja Católica e foram admitidos ao sacerdócio. Isso está conforme o que disse o Papa São Paulo VI na encíclica Sacerdotalis Celibatus, número 42. Diz o Papa: em virtude da norma fundamental do governo da Igreja Católica, a que aludimos acima, se por um lado permanece firme a lei que exige a escolha livre e perpétua do celibato naqueles que são admitidos às ordens sacras, por outro, poderá admitir-se o estudo das condições peculiares de sacerdotes casados, membros de igrejas ou comunidades cristãs ainda separadas da comunhão católica, os quais, desejando aderir à plenitude dessa comunhão e nela exercer o sagrado ministério, forem admitidos às funções sacerdotais, mas há de ser de tal forma que não causem prejuízo à disciplina vigente sobre o sagrado celibato. Por fim, a última condição de Melanchthon é esta, que será tratada nesse vídeo. Se alguém aqui disputar sobre o que deve ser feito quanto aos dígamos, aqueles que casaram 2 vezes, isso pode ser estabelecido segundo os cânones depois que os bispos tiverem recuperado a obediência, a obediência deles, dos luteranos. Bem, começando com os meus comentários, a ninguém é permitido na Igreja Católica se casar 2 vezes, sendo o primeiro casamento válido, o segundo é nulo. A condição de Melanchthon parece indicar permissão para a existência, naquele ano ali, 1530, de ministros luteranos dígamos, e o que os cânones requerem é tão somente uma pena para a prevaricação clerical. A obra do cardeal Caetano se resume, quanto a este tema, à proposição que já foi dita. Já Cocheléus clama que Melanchthon sane os 2 pecados que ele observou nessa condição 4. Casar-se 2 vezes e desobediência aos legítimos pastores, que são os bispos. Ou seja, que se devolva a obediência aos bispos e o celibato aos presbíteros, e por consequência, os votos aos monges e os mosteiros às virgens que se consagraram a Deus. Bem, infelizmente as negociações, que foram numerosas, não avançaram. Mas é claramente perceptível a disposição das partes, de modo maior ou menor, a depender do momento histórico, para a discussão em vista à reconciliação. Tanto é que, posteriormente, por exemplo, no colóquio de Ratisbon, em 1541, quando novamente Melanchthon e um cardeal, agora o cardeal Contarini, estarão presentes, juntamente com outros teólogos de ambas as partes, para discutir a doutrina cristã em vista à reconciliação. Mas e as demais condições de Melanchthon, as outras 5, eram factíveis? Antes disso, quais eram elas? É o que veremos no próximo vídeo. Até breve.